Sejam todos e todas bem-vindos a este encontro onde eu, Luciana Pinheiro e Simone Alves, vamos trazer para vocês de forma bem especial toda a nossa bagagem, nosso conhecimento ao longo de todo um caminho como artistas, como terapeutas, como estudiosas e pesquisadoras do caminho das cores. Estamos fazendo esse encontro hoje para todos aqueles que têm interesse de saberem um pouco mais sobre a teoria das cores de Goethe, embasadas também na nossa experiência prática através do caminho com a pintura e também dentro da minha pesquisa com Hilma af Klint, neste caminho onde na comunidade hilma.com.art nós estudamos todas as camadas em que Hilma criou toda uma trajetória, inclusive a sua pesquisa e o seu estudo sobre a teoria das cores de Goethe. Simone, seja bem-vinda. Obrigada, Lu. Olá, pessoal. Boa noite. Então, para quem não nos conhece, meu nome é Luciana Pinheiro, eu sou artista plástica, pesquisadora, também sou aconselhadora biográfica, escritora do livro da biografia de Hilma af Klint, e hoje carrego também este caminho da comunidade de pesquisa e estudo sobre a vida e a obra de Hilma af Klint, a comunidade hilma.com.art. Se apresente, Simone, por favor. Eu sou Simone, eu sou psicóloga e artista, antropósofa. A antroposofia uniu a psicologia e a arte no trabalho com a terapia artística, com a pintura terapêutica. E eu também, como a Lu, pesquiso desde sempre as cores e como elas podem nos ajudar a viver melhor, a trabalhar nossas questões psíquicas e até físicas, né? Então, através do estudo, a Lu foi atrás de Hilma, eu fui atrás de Collot, mas ambas partimos de Steiner, que bebeu de Goethe. Então, nós estamos aqui juntas com a nossa bagagem sobre as cores, que nasceu com Goethe. Sim. Então, o que nós vamos traçar com vocês hoje é um panorama breve, trazendo um caminho histórico também, do contexto onde Goethe viveu e o que ele foi trazendo na descoberta dele sobre as cores, para chegarmos até hoje dentro de um caminho prático, com as cores, dentro inclusive da própria experiência com a pintura. Então, Goethe, ele nasce em 1749, ele era um poeta, um cientista, um pensador. Sua vida foi marcada por uma busca invisível através da observação fenomenológica do mundo visível. Embora a maioria o conheça como um escritor, um filósofo, um poeta, ele era um profundo cientista, mas um cientista que quebrou um pouco aquelas condições, né, de uma ciência mais focada no materialismo, uma ciência mais pragmática. Goethe trouxe uma qualidade que é a observação do fenômeno, né? Então, dentro desse caminho, as suas observações com as cores, ele, de alguma forma, foi deixado em segundo plano, porque não eram tão fáceis de serem compreendidas cientificamente como as de Newton, por exemplo. Então, nesse contexto histórico também, Goethe é um dos inauguradores do romantismo, que surge exatamente no século XVIII, onde aqueles que desenvolveram esse olhar para a natureza de uma forma mais profunda, onde considerava também a subjetividade espiritual, não só a ciência materialista que dissecava a natureza. Portanto, Goethe, ele tem um papel fundamental em tudo que a gente vai falar hoje. Como eu disse, Newton, ele era um cientista muito renomado na época, até porque ele tinha trazido uma série de teorias que tinham sido muito reconhecidas pela ciência mais focada no materialismo,
no caminho de quebrar a matéria, de dissecar a matéria. Newton fez experiências com prismas, mas ele também desenvolveu o que ele chama de disco de Newton. E dentro das experiências dele, ele concluiu que a luz branca era composta por todas as cores do espectro. Quando ele faz essa revelação, fica fácil de entender, uma vez que você gira a roda e você vê depois o branco. Então, esse é o disco das cores de Newton, que ele colocava numa manivela e ao rodar, a gente via tudo branco, claro. Então, dentro de uma forma rasa em relação às cores, ele trouxe essa teoria que foi aceita. E inclusive, a teoria de Newton ainda é aceita hoje, inclusive nas academias de arte. Infelizmente, porque Goethe trouxe uma riqueza muito maior em relação à forma como a gente pode entender o caminho das cores dentro de uma qualidade prismática, de uma qualidade onde luz e treva, quando se encontram, elas vão construindo todo esse caminho da relação entre o encontro da luz com a treva e as cores que se manifestam, dependendo onde a escuridão e a luz vão acontecendo, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. E Goethe deixa um tratado que se chama Doutrina das Cores, que é reconhecido, inclusive, por ele como a maior obra da vida dele. No fim da vida, quando ele tinha 80 e poucos anos, quando ele já estava no seu leito de morte, ele lia e relia a teoria das cores para sua nora, e ele dizia a ela: de tudo que eu escrevi, e eram 300 e tantos volumes de poesia, de literatura, e também de estudos como as nuvens, o que a gente sabe sobre a meteorologia hoje vem do estudo de nuvens de Goethe. Então, de As tudo que ele... plantas também, né, Lu? Ele tem um livro Sim, maravilhoso sobre a metamorfose das plantas. metamorfose das plantas, sobre o osso intermaxilar, tudo isso ele foi descobrindo a partir de uma fenomenologia, de uma observação precisa, né? E incluindo todo esse lugar de dar espaço para o fenômeno se revelar. Não era simplesmente concluindo algo de uma forma tão radical e racional como Newton e outros cientistas da época fizeram, reduzindo a nossa qualidade, inclusive, de observação da natureza. Então, quando ele morre naquela época, ele deixa que a descoberta, a obra mais importante da vida dele, se ele tivesse que escolher, seria a teoria das cores. E que ele esperava que no futuro as pessoas tivessem um olhar para isso, né? Bom, então, dito isso, acho importante a gente então reconhecer que para ele as cores são o sofrimento e as paixões do encontro da luz com a escuridão. E ele dizia isso de forma poética, mas ele também trouxe muitas experiências, muitos tratados dentro da doutrina das cores, comprovando esse encontro, né? Então ele dizia que o beijinho da luz era amarelado, né? E o beijinho da escuridão era azulado, violeta. Tudo porque a graduação dessa escuridão e dessa luz construíam todo um caminho que a gente vai, ao longo do processo, falar um pouco mais sobre ele, aprofundar um pouco sobre isso hoje, nessa aula aberta. Uma outra coisa que eu acho importante ressaltar e deixar para você que está nos escutando é a importância que a cor tem na sua vida. Porque hoje já está mais do que comprovado, inclusive pela cromoterapia, o quanto que a cor tem uma influência relevante nas emoções, na psique. Um ambiente que tem determinadas cores, ele vibra em atmosferas de uma determinada qualidade. O caminho hoje do marketing sabe disso, né? Então, Sabe, já sabe há um tempo. os restaurantes, né, as lanchonetes, as lojas, tudo é pensado, inclusive pela neurociência, né, do marketing. Quais são as cores que envolvem melhor aquele ambiente, que trazem fome, desejo, paixão, né, melancolia. Então, vocês também podem pesquisar para vocês mesmos que cores
como que vocês se sentem com determinadas cores. E tem dias, por exemplo, que você não quer vestir aquela cor, porque você não está no clima, né? Não é à toa que várias tradições, inclusive, usam as cores nos seus rituais, né? Nós temos a prática de, no luto, usar o preto aqui no Ocidente, mas lá no Oriente, É muitas vezes é o branco. branco, né? O amarelo é uma cor muito usada pelos budistas, e por aí vai, né? Então, a cor, para mim, para Simoni, né? Eu posso falar em nosso nome, Com é certeza. medicamento. Cor, para nós, ela é usada como um medicamento. Então, ao pintarmos determinadas graduações, determinadas formas, onde a cor vai entrando como um exercício, nós estamos trabalhando com a alma, estamos trabalhando com esse caminho da alma colorida em nós, das nossas emoções, né? Uhum. E a Simone vai falar disso daqui a pouco também. Então, a teoria das cores de Goethe, né, como eu disse, que foi publicada em 1810, né, ele propõe uma abordagem qualitativa da cor. É baseado na experiência sensível da luz e da escuridão. Para Goethe, a cor nasce do encontro entre luz e treva. Suas observações revelam como as cores afetam o ser humano em níveis físicos, emocionais e até espirituais. Ele fala nesses termos, né? E aí a gente traz, né, o Dr. Rudolf Steiner, que, na verdade, foi aquele que resgatou todo esse caminho que Goethe deixou. Porque Rudolf Steiner, quando ele era ainda muito jovem, ele foi designado para fazer um compilamento, né? Ele foi designado aos arquivos de Goethe e em 1882 ele foi nomeado o editor das obras científicas de Goethe. Então ele vai para Weimar, onde Goethe viveu, e ele mergulha por muitos anos nesse olhar dessa pesquisa de organizar toda a obra de Goethe, inclusive a obra científica das cores. E ele viu em Goethe não apenas um poeta ou um cientista, mas ele viu como um visionário, né? Onde ele percebia que o que Goethe tinha deixado era um método científico que considerava o espiritual, esse olhar espiritual. Antes mesmo dele criar a antroposofia e dele desenvolver esse olhar para a antroposofia, que é a sabedoria do ser humano e de considerar o ser humano dotado de corpo, alma e espírito, ele já tinha mergulhado nas águas de Goethe e nas observações fenomenológicas de Goethe, e ele aprimorou isso quando ele funda, em 1912, a ciência espiritual chamada antroposofia. Quer trazer algo sobre isso, Simone? Eu estava pensando isso agora, Lu. Como que seria diferente a antroposofia se não tivesse esse primeiro mergulho no Goethe, né? A forma como Sim, Steiner traz todo o fundamento da antroposofia é esse olhar no fenômeno. Imaginar como Steiner traz uma ciência, né? O Goethe também foi um cientista, como Steiner traz uma ciência do espírito. E isso é esse olhar, não é só sobre as cores, mas a forma como Goethe olhou para o mundo, né? E o Steiner ficou mergulhado nisso, como você disse, vários anos. A sim. antroposofia seria outra. E Sem o... ele inclui a intuição, né? Ele É. inclui não só uma percepção prática, objetiva, mas uma percepção sensível, É. transformada na vivência de cada aquele que observa, que a observa, né? E Uhum, hoje a própria neurociência e a física quântica já envolve o olhar do observador e já uhum. considera que o observador muda a realidade na medida em que ele a observa, né? É. Então Não a é mais diferença aquela ciência totalmente mecanicista, né? isso, materialista, típica Materialista. desse século que estava inaugurando ali, inclusive na época que Steiner nasce, né? Esse Uhum. lugar onde todo esse racionalismo vai chegando no seu
caminho de polarização também entre o que é visível e invisível, o que é Isso. racional, né, e o que é aceito pela ciência. Então, foi separando arte da ciência. E Uhum. o que Goethe fazia era incluir arte e ciência, e foi o que Steiner renovou, né? É, Então, lembrando que a diferença entre Newton e Goethe tinha a ver com o fundamento do que a luz provocava, né? Então, para Newton, luz era branco, composto de cores. E para Goethe, cores eram encontros de luz e escuridão. Era uma exato. síntese viva. Então, essa era a diferença, os princípios fundamentais desse olhar fenomenológico, tá? Isso. E aí a gente entra em Hilma af Klint, né? Porque eu acho que é importante também contextualizar essa mulher do mesma contemporânea de Steiner, né? Ela nasce 2 anos depois que Steiner, na Suécia, enquanto Steiner estava na Áustria, né? Região da Croácia na época, inclusive. E hoje a gente chama de Áustria, mas na verdade o que acontece é que Hilma, ela assim como Steiner, ela tinha uma clarividência, ela tinha um olhar para o mundo sensível, desde pequena ela via também os seres elementais da natureza, assim como ela viveu num ambiente onde a aurora boreal acontecia no quintal da casa dela. Olha só. Né? Então, eu acredito que ela também é uma precursora dessa grande forma, dessa grandiosa maneira de considerar a cor como seres espirituais. Steiner dizia que as cores eram seres espirituais que se manifestavam na matéria, né? Então, Hilma af Klint, nesse contexto, ela fez uma grande contribuição como artista, porque após ela encontrar Rudolf Steiner em 1908, e ela já estava pintando uma encomenda que os seus guias espirituais pediram a ela mergulha no estudo da antroposofia quando Steiner funda a antroposofia em 1912, e ela passa a estudar com Steiner, e inclusive em 1920 ela se torna uma aluna muito dedicada sobre a teoria das cores de Goethe, instruídas por Rudolf Steiner. Então, acho importante contextualizar isso, já que dentro do meu caminho, Hilma af Klint foi uma das que deu passagem a essa teoria das cores na prática, e todo o caminho que ela deixa pintado, e eu vou trazer isso detalhadamente mais para frente, está embasado, inclusive, na experiência dela com as cores dentro da pesquisa dela. Então, para fazer o meu resumo agora em relação à minha contribuição nessa aula aberta, eu queria deixar então esse lugar onde a teoria das cores não é uma mera curiosidade, ela é o resultado de uma pesquisa de uma força muito profunda, onde não só Goethe, com seus elementos fundamentais como um cientista, mas também como um artista, ele deixou um tratado que pode e deve ser renovado hoje por todos aqueles que, como artistas e pesquisadores da cor, devem construir de alguma maneira esse caminho, além dessa reduzida visão de que cores estão dentro do disco de Newton, né? E sem desconsiderar Newton, embora Goethe o chamasse de charlatão, eu sou pesquisadora da biografia de Goethe antes de pesquisar a biografia de Hilma. O meu TCC foi sobre Goethe na minha formação biográfica, então eu posso dizer que isso está escrito de fato, que para Goethe, Newton, ele tinha um traço charlatão, porque ele ficava revoltado com a forma como Newton reduziu essa visão das cores dentro de um caminho tão grandioso e tão maior que é a pesquisa que ele deixa da doutrina das cores. Então, nesse momento, Simone, deixo com você continuar essa aula, então, para nós. Tá ótimo. É, quando o Lu trouxe essa questão do Goethe e do Newton, eu lembrei que ele realmente assim teve a intuição de que esses experimentos do Newton não eram lá muito certos, não. O que que o Goethe foi fazer? Ele foi para a natureza.
ele foi pesquisar, reproduzir, refazer esses experimentos do Newton, mas de uma forma mais viva. O passo é bem claro, né? Depois a gente vai ver também o passo do Steiner e de outros pesquisadores espirituais da cor. O passo do Goethe foi bem claro para essa vida que existe na cor. A cor não é só um comprimento de onda. Cor não é só uma refração da luz, né? Igual está mostrando aí nesse prisma. Ele diz uma frase que eu acho que pode abrir a minha parte agora. Nos reflexos coloridos temos a vida. E realmente a gente imagina um dia chuvoso, a gente podia pô-lo aquele do arco-íris. Sim. Um dia chuvoso, tá tudo cinza, a alma da gente fica meio cinza, a gente fica meio introspectivo, mas um pouquinho que o sol aparece e surge um arco-íris, gente, a vida pulsa dentro da gente. Olha que interessante a metade direita dessa foto, como tá tudo mais escuro, embaçado, acinzentado e abaixo do arco-íris mais nítido, como que tem a claridade e as cores aparecem, né? Então, a cor realmente é vida. Se a gente abre o nosso guarda-roupa e só tem bege, preto, cinza e branco, peraí, né, gente? Tem que ter uma corzinha. Monocromática. Esse monocromático de luz e escuridão só é, anima, toca pouco a nossa ânima, a nossa alma. Cor move a nossa alma. Como o Lu bem falou, né? A gente estuda muito a cor como seres espirituais que atuam em nós, que a gente acessa através do trabalho com a cor, né? O trabalho com a cor mais fácil e mais nítido é o trabalho através da pintura, principalmente da pintura com uma cor mais sutil, que é a aquarela, o trabalho da veladura, o trabalho, né, da cor colocada em camadas clarinhas até chegar na intensidade da cor e a gente vivenciar a cor mesmo. A cor, ela traz vida para nós, move mesmo o nosso âmbito do sentir. Então, Goethe entrou nessa parte da vida da cor. Ele saiu só do mecânico, do material, do físico no sentido de prático, né, da cor, e foi para esse que efeito sensível a cor nos traz, que efeito moral, que efeito sensório, né, que percepções a gente tem quando a gente entra em contato com a cor. E aí a pesquisa dele mesmo foi essa, né? Quais são as condições necessárias, primeiramente, para o fenômeno cor surgir, manifestar. E aí, como a Lu bem falou, a cor para ele é esse encontro, né? São os atos e as ações e paixões entre o escuro e o claro, entre a luz e a escuridão. Steiner vai continuar com esse âmbito, a Collot, que eu também pesquisei, a Hilma, sempre a partir dessa dualidade claro-escuro, esse encontro que tanto de luz, que tanto de escuridão, como essa escuridão se move, como essa luz mostra, as cores começam a aparecer. Então, aqui a gente vê nessa imagem que essa parte mais clara, mais luminosa, traz primeiro as cores ligadas à luz, que são os azuis e os verdes, até o amarelo. E a parte mais escura, toda vez que o arco-íris aparecer no céu, se vocês ainda não repararam, acontece isso. Tem uma parte mais clara e uma parte mais escura. E da parte mais escura nascem o violeta, os vermelhos, o magenta, os vermelhos, o laranja, que são as cores mais ligadas a essa escuridão, né? E o verde estaria aí no meio, nesse encontro entre as cores luz e as cores escuridão.
E aqui é tão interessante nesse arco-íris duplo que o segundo arco-íris é invertido. Ele Sim, parte da escuridão, começa com os vermelhos, igual o outro terminou com os vermelhos, porque a escuridão está nessa banda aí mais escura no meio, e termina com os verdes e azuis, né? Então, sim. é, dá para a gente ver bem essa afinidade das cores, né, com a luz e com a escuridão. Algumas cores mais com afinidade à luz. Olha, esse arco-íris parece que foi pintado no céu. E é exatamente isso. A gente vê essa gradação das cores, né, em várias coisas da natureza, em vários momentos da natureza. Aí está um bom exemplo dessa sequência das cores, né? De novo, os azuis perto do mais claro, os vermelhos perto do céu mais escuro. E Vamos aí, hoje a gente não vai aprofundar tanto, mas acho importante que você saiba que assim existem muitas camadas para a gente entrar nesse lugar onde lá. essas cores quentes, por exemplo, o vermelho, né? O vermelho é uma cor que a gente tem, é muito diferente do amarelo e do azul, né, Simone? Exato. Aí a gente pode aprofundar nisso né, Na outra aula. na outra aula, inclusive com os experimentos, a gente também vivenciando isso no Isso, desenho, né? isso. Com um papel colorido. Então a gente vai aprofundar esses experimentos que Para que tanto não Newton seja quanto só uma Goethe. teoria mesmo, para É, que seja uma vivência dessa cor exato, além da teoria, né? exato. Mas é muito interessante que o Goethe parte da luz. A luz é o ser mais simples e indivisível, ele diz. E aí, ele não pode ser, essa luz não pode ser composta de cores. Ela é única. A luz né? Tem suas qualidades, tem sua retidão, tem algumas características que são próprias dela. E se a gente for ver, qualquer cor perto da luz é mais escura que a luz. Inclusive o amarelo, que a gente chama a cor da luz, ou uma cor próxima da luz, ele já é mais escuro que a própria luz. Então, o primeiro escurecimento da luz para Goethe é o amarelo. E o primeiro clareamento da escuridão, se vocês olharem para esses troncos, para essa parte mais escura aqui da frente dessas árvores, o primeiro clareamento da escuridão são os azuis. Então, Goethe parte dessa polaridade, traz como polares o amarelo e o azul, enquanto uma relação com a luz, que é indivisível e é é em si algo que não é composta, como Newton diz, de todas as cores, todo o espectro. Então, a gente começa a ver as cores, eu acho que é o próximo, Lu, através de reflexos coloridos, né? Então, assim, a gente começa a ver uma penumbra que tem uma cor meio ocre entre as folhas. A gente começa a ver o reflexo, o céu sendo clareado pela luz do dia, que vai azulando, esverdeando. A gente, principalmente na atmosfera, né? Nós podemos observar o nascimento das cores com mais propriedade na atmosfera, que é quando a gente tem uma substância de poeirinha, é, água, né, minerais, que iluminados começam a mostrar as cores. Então a gente, em toda essa atmosfera escura, quando a luz entra, as cores começam a surgir. Aquelas mais afinizadas à escuridão e outras mais ligadas à luz, né? É, então, o Goethe falava isso, as cores são estimuladas junto à luz, não são derivadas dela, né? E pequenas condições diferentes de temperatura,
de espaço, de pressão, modificam a luz e em determinadas circunstâncias, e aí as cores aparecem. Pode passar, Lu. Então, o Goethe, eu vou dar exemplos das cores que o Goethe trabalhou. Então, essa atmosfera mais calorosa dos laranjas, do amarelo ouro, dos ocres, chegando até o vermelho, é essa gama que a gente considera como cores quentes. Então, a gente pode fazer uma experiência com isso, pode passar o próximo, fazendo, por exemplo, uma sequência dessas cores, um amarelo mais luminoso, se transformando em laranja, indo até o vermelho. Quem nunca fez essa experiência pode fazer com lápis de cor, com giz pastel, com tinta mesmo, né? Que a gente pode ver essa passagem, né, de cores primárias, que seria o amarelo e o vermelho, para passando, criando uma secundária. E na outra ponta dessa esfera das cores, a gente tem as cores que vão pro. Então, a gente pode criar ambientes, né, no desenho, a partir daquela transição que a gente fez. A gente pode criar uma atmosfera de pôr do sol, a gente pode criar um deserto, a gente pode criar um ambiente aéreo, né, como a gente quiser. As cores nos estimulam a ir para determinados ambientes. Eu nunca desenharia uma geleira com essas cores, né? Vocês também não, com certeza. Então, as cores nos remetem a ambientes específicos. Olha essa imensidão do céu, que mostra justamente o clareamento da escuridão, passando pelo azul, chegando a esse verde esmeralda, que para Color seria essa a cor mais sutil, a primeira cor, a primeira substância de cor depois da luz. Seria esse verde. Mas é interessante ver como Goethe trouxe isso. Ele trabalhou com verde enquanto uma cor das plantas, uma cor viva, né, da vida. Então ele trouxe a polaridade amarelo e azul e trouxe o verde. Tanto é que o círculo das cores de Goethe, o verde é embaixo, né? É da vida, das plantas, é da terra, tá? Então, essa atmosfera é completamente diferente daquela primeira lá do Sol. Olha como é calma, fresca. A gente imagina que está gelado aí nesse espaço, né? Então, a gente pode fazer também essa sequência, incluindo até o violeta, por exemplo. Pode passá-lo, com o giz pastel ou mesmo um colorido com lápis de cor. A gente pode começar com o mais escuro, que pode ser um roxo mais escuro, e passando para o azul e chegar até essa cor esverdeada lá no alto, né? Então, a cor mais luminosa seria esse verde e a gente vai condensando no mais escuro, que seria o violeta, ou chegar até o preto, como foi naquela imagem. E que ambiente a gente pode criar numa atmosfera dessa? Com certeza não é um deserto, igual a gente falou lá do outro. A gente pode pensar no inverno, em montanhas, num, num, né, num lugar que está mais frio, que pode até nevar, né? Então aí a gente traz um ambiente um pouco mais frio. As próprias cores nos estimulam a isso. E aí que está a diferença do Goethe. Ele não queria falar só de comprimento de onda de, da cor. Ele queria como é que é o fenômeno da cor. Como que a gente experiencia a cor internamente, né? A gente como ser vivo, não como uma máquina. O olho, quando ele fala do olho, ele não fala do o olho que vê as cores, que vê cores fugidias, que vê, tem ilusão de ótica. O olho não é uma máquina de lentes e diafragma
e abre pupila e fecha pupila de acordo com a luz. O olho é vivo. E por ele carregar a vida, por ele ser vivo, ele tem afinidade com essa luz também viva. Ele enxerga coisas que não, não estão exatamente fisicamente, materialmente é, é, expostas na vida, assim, de verdade. Então, por exemplo, quando a gente vê, eu acho que é o próximo, não tenho certeza se eu vou falar das sombras coloridas, você voltou. Sim, tô indo. É, aqui é um exemplo do círculo das cores de Goethe, né? Que embaixo tem essas cores, a união do amarelo com o azul, que dá o verde, o vivo, o verde das plantas, e ele diz que, na verdade, a gente tem só essas duas cores. O vermelho, como a terceira cor primária que a gente aprendeu, seria a intensificação do amarelo e a intensificação do azul. Olha que interessante, não sei se vocês já repararam quando a gente deixa uma tinta, por exemplo, a aquarela acontece muito isso. Se eu deixar meu amarelo ouro, por exemplo, que é o amarelo mais vivo, decantar, a água evaporar, aquela cor que era um amarelo mais brilhante, diluído, vai secando e vai se transformando quase num vermelho. Então, a intensificação do pigmento dessa cor leva a gente a essa terceira cor primária, né? Então, ela não é fabricada pela mistura das duas, como o verde foi, ela é vista através dessa intensificação, que ele chama, do amarelo e do azul. Isso também a gente vai falar mais. Inclusive, aqui a gente está tratando de cores primárias, as secundárias, que são a junção de duas primárias, né, que já são feitas a partir das primárias. E a gente vai estudar também as terciárias, que são os marrons, cinzas, os ocres, essas cores que são mais a mistura de três, né? De três primárias, ou de uma secundária e outra primária, que fazem esse sombreamento, que fazem o escuro que a gente pode fazer, por exemplo, em volta desse círculo, para mostrar, para tornar mais viva cada uma das cores. Então, aqui a gente está falando de cores primárias, secundárias e falei também de terciárias, apesar de não estar aí. Eu tenho até um outro círculo que tem as terciárias, eu vou pôr ele na próxima. A gente está falando de cores de brilho. Quem trouxe essa denominação depois foi o Steiner, quando ele vê, porque o próprio Goethe descobriu outras cores, além dessas que o Newton colocou como as 7 cores do arco-íris, né? O Steiner também viu outras cores mais claras e sutis. E o Steiner, não, Goethe, desculpa. E o Steiner denominou essas cores, que eu acho que a próxima imagem vai mostrar bem na natureza o que são essas outras cores, de cores de imagem. A denominação de cores de imagem é a anterior, Lu, essa. Que a gente vê lá no fundo, sutilmente, a aurora boreal ali, com aquele verde, que não é o verde da planta, é o verde luz, e o magenta, que não é um vermelho, ele também tem uma qualidade diferente. E o branco e o preto, né, também são consideradas essas cores de imagem. E sobre isso a gente vai aprofundar nessa próxima aula, mas são cores de qualidades diferentes daquele sol que eu mostrei, daquele céu azul que eu mostrei, né? São cores mais transparentes e mais sutis. Então a gente vai falar dessa diferença de cores de brilho, são essas cores que a gente vê, né, nos nossos pigmentos de cor, né, no círculo do Goethe, e as cores de imagem são um pouquinho diferentes, contam uma outra história. Pode passar. Então, o Goethe fala uma coisa maravilhosa, assim,
ele recusa essa ótica mecanicista, né? Que interpreta tudo assim em comprimento de onda, em fenômenos bem materiais. E ele parte da ideia de um organismo que tem vida e que manifesta cores de acordo com esse encontro da luz e da escuridão. Então, aqui é uma foto de um lago onde o dia está indo embora e a noite está chegando. Então, a gente não vê com clareza o que tem embaixo, que cores que tem aí nessa parte que está escura. O céu traz esses tons, esses últimos tons do espectro, são violeta, esses tons violáceos, azulados, o índigo. Então, ali as cores não estão aparentes, porque a escuridão e as cores ligadas à escuridão estão dominando. Mas no próximo é praticamente essa mesma vista, só que de dia. Está um pouco mais perto, porque pegando um pedaço daquela imagem anterior, mas olha a nitidez com que a gente vê as cores que estão ali na paisagem. A gente vê a cor das casas, até as mais distantes, a gente vê nuances de cores no céu, na atmosfera, a gente vê tons de verdes diferentes. Então, a luz traz consciência para a gente conhecer e perceber e nomear, inclusive, os vários tipos de cor. A gente não tem muita consciência, muitas vezes, quando está num ambiente que não é o nosso. Por exemplo, se eu for para um ambiente de neve, que eu não tenho costume, eu não sei nomear uma porção de nomes de brancos e de neve, como um esquimó, por exemplo, sabe? Ele dá quase 100 nomes diferentes para a neve, porque ele vive disso, ele sobrevive a partir desse conhecimento. Agora, a gente, numa floresta amazônica, a gente vê milhares de verdes, milhares é exagero, mas a gente vê pode dar nomes, inclusive, conhece muitos tons diferentes. Então, eu quis começar a falar da luz trazendo consciência, mas eu lembrei dessa questão da consciência que depende também da nossa vivência em cada ambiente, né? Então, aí são dois exemplos onde a luz mostra a cor, as cores, e a falta da luz, ou a entrada na noite, ou a saída, né, ou a entrada do dia que está ainda bem escuro, mostra outra gama de cores, ou quase cor nenhuma, porque à noite todos os gatos são pardos. A gente tem esse ditado, né? A gente não enxerga tudo com muita clareza, sem a luz, né? Então, o encontro da luz e da escuridão mostra cores diferentes. Então, essa linguagem do Goethe poética, né, da ação e paixão que ele fala, que é esse encontro da luz e da escuridão, que traz a cor, carrega um efeito moral e um efeito estético. Então, ele vai entrar no âmbito. Ele, como poeta, como a Lu falou, né? Até mais conhecido como poeta, ele vai entrar num âmbito mais sensível mesmo, como que a cor nos afeta, né? Se a gente for pensar bem, nosso olho, ele não vê forma. Quando a gente vai desenhar algo, a gente faz um contorninho para trazer logo a forma e a gente ficar satisfeito. A gente pensa o que eu vou fazer. Vou desenhar essa taça. Então, ela tem essa forma e tal, eu vou lá, faço uma linha. Mas o que a gente vê, na verdade, são cores. São cores em contraste com outras cores. Então, a cor do meu cabelo mostra a forma desengonçada dele aqui, em contraste com o branco lá da minha parede. Não tem uma linha de contorno. Quando eu ensino as crianças a desenhar sem linha, elas ficam bravas. Ah, Simone, me dá um lápis preto primeiro, eu quero desenhar com a linha. Eu falo, nós vamos desenhar com a cor.
quando a gente traz na natureza, né, no que a gente está vendo, a gente está vendo uma cor encontrando a outra e dando essa definição da forma. Então a gente abre o olho, gente, a gente só vê cor. A gente vê as formas mais nítidas se tiver mais luz e menos nítidas se tiver menos luz, mas a gente vê as formas a partir do encontro dessas cores que formam, né, que em contraste, ou mais contraste ou menos contraste, mostram as formas. E a gente vê o claro, o escuro, as cores, né, a partir desse olhar mais sensível, né? Então a gente não tem as formas prontas. Então, a luz e a escuridão são necessárias mesmo para a gente ver a cor. Aí lembrando que o Goethe fala que o amarelo é esse primeiro escurecimento da luz, né? A luz turva um pouquinho, ela fica amarela. E o azul é o primeiro clareamento da escuridão. Tem umas experiências ótimas para a gente entender isso, que a gente vai fazer também na próxima aula, que é do aquário com fundo preto e do pôr do sol de bolso. A gente vai colocando papéis e camadas de atmosfera e a gente vai vendo passar do amarelo para o vermelho. É muito interessante. Depois a gente vai fazer isso. Agora, a, o Goethe fala de três formas de manifestação da cor. Isso é interessante a gente já ter uma ideia, porque aqui é uma delas. Esse experimento da sombra colorida, pode deixar no da sombra colorida ainda, Lamenta. Lu? Esse experimento da sombra colorida é muito interessante. Imaginem que vocês estão um objeto que é iluminado por uma luz aqui que entra pela direita ali dele. Então, o que que acontece se a gente tem uma parede branca, uma luz branca e um objeto? Essa luz vai bater no objeto e a sombra, lembrem-se que sombra é diferente de escuridão. Sombra é diferente dessas trevas que o Goethe fala, né? Escuridão ou trevas é essa substância, é esse escurecimento que faz a partir do qual as cores surgem, né? E a sombra é algo criado por um anteparo que para a luz e ali faz um escuro projetado ali no chão, ou na mesa, ou na parede, né? Então, a sombra desse bichinho, dessa escultura aí de bichinho, vai aparecer lá, ela tá lá na parede como uma sombra cinza. Mas aí eu venho e coloco uma luz magenta do lado esquerdo. Aí o magenta vai tornar toda a parede branca magenta, vai tornar aquela sombra cinza um magenta mais escuro e vai criar uma sombra, vai criar um espaço que não vai estar magenta, que é essa sombra que fica verde. Por que que ela fica verde? Porque ali onde não vai a luz magenta, fica uma sombra cinza que toma pelo nosso olho, que é vivo, a cor complementar. Então, a complementar do magenta aí nesse caso é um verde oliva, um verde mais amarelado, que vai ocupar então aquele lugar que seria de uma sombra cinza, que é onde não foi a luz magenta, tá? Então, esse é um dos exemplos da gente ver o que são essas cores que ele chama de fisiológicas. São as cores formadas dentro do nosso olho. Não está pintado na parede essa cor. Não existe. Se eu tirar toda a cor magenta aí do lado, essa sombra vai estar cinza. Isso que é incrível. Se eu aproximar com uma câmera bem pertinho desse verde e não tiver a referência do magenta do lado, eu não vou enxergar esse verde.
Eu vou enxergar um cinza. Então, essa cor é produzida pelo meu olho. Por que que meu olho produz essa cor complementar? Ah, isso é muito lindo. E é o que faz a gente adorar fazer e pintar círculo das cores. Porque o todo tende à harmonia. O olho, se ele está muito estimulado com uma cor, ele vai querer descansar dessa cor, ele vai querer a cor oposta. E a cor oposta, no caso do magenta, aí seria o verde. Então, tudo vivo, tudo na natureza, e o nosso olho, como algo vivo, fazendo parte da nossa natureza, tudo tende ao equilíbrio. Então, esse equilíbrio seria trazer aí uma cor contrária, que no círculo das cores estaria oposta a essa que a gente está vendo, né? Para acalmar, para chegar na totalidade. E a totalidade é juntar as três cores primárias. Então, se uma é avermelhada, a outra contém o azul e o amarelo. Olha que lindo isso. Isso é muito bonito, assim, o todo, né, vai estar sempre presente quando tem algo vivo e quando tem saúde. No caso, por exemplo, uma pessoa é, gravemente enferma, com um câncer, ou uma pessoa muito desvitalizada, ela não tem esse corpo da vitalidade muito ativo. Então o olho dela não faz isso. Ela não enxerga esse verde. Ela pode enxergar esse magenta um pouco mais, porque tem uma luz ali iluminando, mas esse verde que o nosso olho produz, ela não vê. Ela vê talvez um cinza ali, né? Então, isso é muito lindo, que tem, é o que o Goethe traz de mais especial, assim, nomear essas cores ou esses fenômenos que vão além da matéria, que estão ligados ao que a gente tem de vida, né, dentro de nós. Então, ele chama de cor fisiológica essa cor que pertence ao olho e não aos objetos, que são constantemente fugidias, assim, parece uma ilusão, assim. É, como, por exemplo, esse exercício das cores complementares que a gente faz, né? Se a gente olha uma bola laranja, a gente fecha o olho, olha para a parede branca, vai ver a complementar dela, né? Então, Essas experiências são ótimas, a gente são vai ótimas, propor na né? próxima aula. É Isso, a muito gente vai legal. fazer com certeza, porque é incrível ver isso. Ele Uhum. chama também outra gama de cores físicas. Essas cores são as cores vistas através de meios ou turvos ou transparentes, né? Ou água, ou prisma, e que elas são passageiras. Assim, a gente vê, mas elas têm uma certa permanência. Não é igual essas primeiras fisiológicas que a gente vê um pouquinho a cor complementar, de repente ela some, porque tá lá, tá dentro do nosso olho. No caso das cores físicas, por exemplo, essa imagem traz esse reflexo prismático, né? Essa refração através do prisma, dando as cores do arco-íris. Isso é um exemplo de cores físicas. Elas estão lá, o arco-íris está lá no céu, a gente vê o arco-íris, né? Ele some daí a pouco quando as condições climáticas e de luz e escuridão se modificam, mas ele estava lá. A cor da sombra colorida não estava lá, estava dentro do nosso olho. É diferente a fisiológica. E ele fala também, pode passar, Lu, das cores químicas, que são as cores que a gente acredita, mais acredita que existem, né? Que são as cores das linhas do meu bordado, são as Das cores tintas, né? das Das próprias tintas, as tintas, cores é. da roupa, que, né? São as cores que fazem parte do objeto, que são de longa duração, né? Elas estão ali não vai sumir a cor da, da minha linha, só se ela ficar muito tempo exposta ao sol, né? A luz modifica a cor, assim como a escuridão também modifica. Lu, pode passar o próximo, que é o exemplo. Principalmente as cores químicas, que eu acho que é importante, né? As químicas, elas reagem ao Reagem, tempo é, e aos fenômenos do sol, da luz solar, né? Vocês isso, podem perceber que tudo que a gente tem hoje, que é feito industrialmente, reage à luz do sol, né? é,
Até o Mas preto. são cores que estão lá pregadas no objeto. São Isso. químicas, né? São Feitas. químicas. É. É, pode passar, que é essa questão das tintas, né? Que é o que a gente mais vê. É, e então, por último, um exemplo do que a gente, através desse estudo, dessa experiência, desses experimentos que a gente faz, pode passar a última, Lu? Com as cores, a gente pode chegar, né, a observar a cor como uma possibilidade de expressão em si. Isso Goethe inaugura. Gente, isso é moderno demais, né? Os Uhum. pintores, a Hilma, como a primeira modernista, é, trouxe isso, né? A cor expressando algo para nossa alma. A cor como um ser que vai nos afetar animicamente falando, né? Fisicamente também. Se eu quero mais energia, eu vou pôr um vermelho. Se eu quero ficar mais calma, se eu vou dar uma aula, eu vou trabalhar o azul, que vai trazer mais tranquilidade, né? Se eu quero atenção, tá acordada, eu vou pegar um verde luz, ou um amarelo, um turquesa. Turquesa organiza o pensamento. Então, é através das cores químicas, que são as nossas tintas, dos experimentos com as cores físicas, né? Que são esses prismas, o arco-íris, né? E através das cores que o nosso olho produz, a gente pode fazer o nosso trabalho como artista, e esse curso que a gente planeja, né, Lu? Não é só para o Sim. artista, não é só para o artista saber usar bem a cor, é para a gente viver mais com cor, gente. O mundo, a vida tem a cor que a gente pinta, que a gente escolhe, que a gente usa, que a gente se harmoniza com ela, até numa meditação, né? Uhum. Então, a ideia nossa é trazer essa experiência que a gente tem da cor, tanto em consultório quanto na arte, para estimular as pessoas a usar as cores para viver, para viver melhor, para trazer mais vida, né? Para mais é, entusiasmo, né? Para nossa alma, para o nosso eu, para o nosso corpo. Então é, e essa linguagem assim magética e poética, né? Que o Goethe traz, é, nos, é a base para a gente poder percorrer caminhos vários com as cores, né? Então, Exato. seria isso. Acho que você falou uma coisa antes da gente introduzir também os próximos passos sobre a Collot de Bois. Eu acho que seria importante você falar quem foi Collot. Afinal, a gente traz o Goethe, traz o Steiner, traz a Hilma como uma mulher, né, visionária e estudiosa das cores. E quem foi Uhum. Collot de Bois? A Collot, gente, foi uma pintora inglesa, que também viveu em contato com esses seres da natureza, também tinha uma extrasensibilidade, e que começou seu caminho como pintora e foi estudar antroposofia. Ela não encontrou com Steiner como a Hilma, mas a Ita Weigmann, que foi a que deu continuidade, que junto com Steiner criou a medicina antroposófica e todas as terapêuticas derivadas da medicina antroposófica, ela chamou a Collot para estar com ela, e porque ela percebeu que na pintura da Collot, nos velados da Collot, havia algo daquilo que Steiner trazia espiritualmente. Então, a Collot tem muitas pinturas de temas crísticos, é, dessa relação da luz, da escuridão, formando as cores, né? E tem todo um trabalho terapêutico, né? A gente forma em pintura terapêutica quando a gente estuda Collot. Tem todo esse trabalho terapêutico de usar as cores como uma ferramenta na terapia. Então a Collot pintou muito até o fim da vida, até velhinha, ela tinha lá um cabinho de vassoura que ela amarrava o pincel, ela deitadinha na cama e lá pintando. É, e a Ita Weigmann
carregou a Colô durante muito tempo para trazer ela foi das primeiras, né? Estava lá no nascimento da terapia artística, a Colô estava junto com a Hauschka, para trazer, para levar esse impulso para o mundo, né? Que as cores são cura, né? As cores são terapia. E a Colô tem todo um trabalho sobre isso, né? Eu fui para esse caminho da Colô e a Lu foi para o da Hilma, mas a gente é muito irmãzinha de alma, porque A até isso antroposofia e foi o igual. Goethe estão no meio. Exato. Né? É isso aí. Então agora a gente vai contar para vocês então sobre os próximos passos, né? Tá. Então, pessoal, essa aula aberta, ela dá início a um workshop que eu e Simone vamos oferecer de forma híbrida. O que que significa isso? No dia 10 de julho, nós vamos dar uma segunda aula online já para os inscritos, onde nós vamos aprofundar teoricamente esse caminho da teoria das cores de Goethe e Fazendo propor uns experimentos experiências. também, né, Lu? Isso. Propor experiências, propor inclusive um material de pesquisa para vocês até o dia 25, uma sexta-feira, onde vamos trabalhar na prática, ao vivo e a cores, com experiências verdadeiras, né, práticas aqui em Bragança Paulista, onde eu moro. É um lugar próximo de São Paulo, uma cidade muito aprazível, com lugares muito adequados para a gente poder trabalhar com a luz e com a escuridão, dentro de um ambiente onde vamos cada uma de nós oferecermos para vocês essa possibilidade de pintarmos o círculo das cores, num experimento também com prismas. Então, essa é a proposta para o workshop As Cores e a Alma, que eu e Simone vamos oferecer, e abrimos as inscrições a partir desta aula aberta. O link vai estar na Lembrando que bio. as vagas são limitadas para esse do dia 25, né, Lu? Porque a Sim, gente vai fazer um círculo das cores, novelado, tem toda uma preparação e precisa de um atendimento mais pessoal. sim. Então, teria que ser no máximo 20, 25 pessoas. Sim, então o valor é R$ 494 para essas 14 horas de aula, que são praticamente as aulas teóricas do online, mais as aulas práticas do final de semana, que na sexta começaria à noite, às 19 horas, como uma integração. Temos o sábado inteiro e o domingo até às 13 horas para a pintura do Círculo das Cores com experimentos prismáticos, tá? Nós vamos oferecer o suporte com o papel e algumas tintas, mas a gente vai falar sobre isso para os inscritos e quem tiver interessado, entre em contato pelo link da bio e no grupo de WhatsApp que vocês se inscreveram também vamos mandar as informações. Isso. Qualquer dúvida, vocês têm acesso também à nossa DM, né? Tanto no Instagram quanto também no próprio WhatsApp. Vamos deixar todas as orientações lá e esperamos que esse encontro com as cores tenha de alguma forma renovado em vocês essa curiosidade, esse interesse de explorar um pouco mais profundamente a teoria das cores de Goethe, já que a gente fica tão no rasinho em relação à teoria de Newton, né? Então é um trabalho não só para artistas, não tem que ter nenhuma prática na Pré-requisito. pintura, não tem isso, né? É um trabalho totalmente voltado para a experiência com a cor e que você pode levar isso para qualquer área da sua vida, Isso. porque já em si já é revitalizante trabalhar com o círculo das cores, e fora que no final você tem o produto mesmo do círculo das cores para levar como um produto lindo que vai se transformar numa pintura para ser contemplada, meditada, para ficar num ambiente, porque ela se torna terapêutica. O círculo das cores é em si uma imagem terapêutica para ser contemplada, né? Exato. Então é isso, eu quero muito agradecer a cada um de vocês que se interessou pelo tema,
que se inscreveu para escutar essa aula. Quero agradecer também a Simoni, que é minha amiga. Será que a gente conta quantos anos a gente é amiga? Não precisa entrar nesse detalhe. A gente era adolescente, antes da gente encontrar a Agora as antroposofia. duas já são avós. Exato. Então, vocês podem colocar décadas de amizade, Exato. décadas de um estudo profundo de antroposofia, de um amor profundo à arte e à cor, e que agora, dentro desse caminho, vocês vão poder conviver com uma parceria que, além de todo esse amor à arte, à cor e à antroposofia, tem uma profunda irmandade e amizade. Então, muito Isso mesmo. obrigada, Simone, Eu obrigada a que todos agradeço. e Boa noite. seguimos. Isso aí. Boa noite, bom dia, boa tarde, É, né? Para quem a estiver gente está no boa escutando. noite, né? Mas quem vai ver a gente não sabe. É É isso isso. aí. Tchau, pessoal. Um beijo.